Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, celebraram-se bodas em Caná da Galileia. Encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Ora, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Jesus disse-lhe: mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos mandar. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra preparadas para a purificação judaica, levando cada uma 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água. E encheram-nas até a boca. Então disse-lhe Jesus: tirai agora e levai-o ao arquiclino. E eles levaram, e o arquiclino, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde este lhe viera, ainda que o soubessem os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e lhe disse: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se bebeu bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Foi este, em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este relato de São João Evangelista, no capítulo 2 do seu Evangelho, deixa os leitores e ouvintes meio que constrangidos e intrigados, por causa da resposta que Jesus dá à mãe dele. Os senhores ouviram. Ela diz: vai acabar o vinho, eles estão sem vinho. Isso era um mau sinal. Sob todos os aspectos. Uma vez que o vinho também tinha esta conotação, este sentido, esta simbologia de fartura, de bênção, de abundância. Se o vinho falta logo na festa de casamento, quer dizer que as coisas já começam mal. Já começam mal. A Virgem Maria, se dando conta do problema, do constrangimento, do vexame que os noivos iriam passar, vai até Jesus e lhe diz: eles não têm vinho. E na tradução aqui do missal, que usamos nesta missa, Jesus diz: mulher, que nos importa isso, a mim e a ti? Minha hora ainda não chegou. A Virgem Maria não tinha problemas de ouvido. Não era surda.
e menos ainda tinha qualquer problema de cognição. Ela entendeu a resposta de Jesus. Mas ela ouviu uma coisa e fez o quê? Outra. Ela foi aos serventes, aos que faziam o serviço do banquete, e lhes disse: fazei tudo o que ele disser. E a gente poderia perguntar, mas Santíssima Virgem, a senhora não ouviu dizer que... A senhora não ouviu o que o seu filho disse? Que vocês não têm nada com isso, isso não é problema de vocês, e que a hora dele ainda não chegou? Bem que a senhora vai até os responsáveis pela festa, mandando que eles façam o que Jesus disser. Então a atitude da Virgem Maria que dá a chave para a gente compreender este importante evangelho. Ora, a Virgem Maria testemunhou nela um acontecimento humanamente impossível, que é de uma virgem conceber e dar à luz. Ela sabia que para Deus, na ordem da graça, não havia coisas difíceis, nem impossíveis. Ela também viu que sua prima Isabel, idosa, estéril, quando ela recebeu o anúncio de que seria mãe de Jesus, lhe foi anunciado também que sua parenta Isabel estava grávida no 6º mês. Uma idosa estéril no 6º mês de gravidez. Outra coisa impossível. A Virgem sabe que na ordem da graça não existem coisas impossíveis para Deus. O anjo já lhe havia dado esta catequese, quando diz também: Isabel, tua parenta, está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, está no 6º mês, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Isabel já tinha essa catequese. Perdão, a Virgem Maria já tinha essa catequese. E quando ela vai a Jesus para indicar o problema das bodas de Caná, ela não vai porque é mãe dele, ainda que fosse de verdade, mãe física, mas porque antes de ser mãe física, foi mãe na ordem da graça. Esse filho que ela gerou não é obra humana, é obra de Deus, é obra da graça. Ela mesma é chamada com esta expressão. O anjo se aproxima e diz: Ave, cheia de graça. Não a chama pelo nome humano, a chama pelo seu nome divino, cheia de graça. E ela sabe que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, para tornar possível qualquer impossível, inclusive mudar os seus desígnios, antecipando a hora de Cristo. Minha hora não chegou. Chegou. Chegou.
Por isso ela ouve a resposta de Jesus, que é não, e age como se ele tivesse dito o quê? Sim. Sim. Age como se ele tivesse dito sim, porque ela sabe que Deus pode remover qualquer limite, qualquer barreira. Ela viu isso, ela testemunhou isso na encarnação do seu filho, no nascimento virginal de seu filho, na concepção milagrosa de João Batista. Então, o primeiro milagre de Jesus seguiu-se a uma súplica da Virgem. Isso deve servir para nós de exortação, uma vez que, feitos filhos dela também, na ordem da graça, feitos filhos da Virgem, na ordem da graça, aprendamos a confiar na caridade de tão boa mãe. O que não podemos por nós, podemos por ela, nossa mãe. Então, meus queridos, Maria vai a Jesus, seu divino Filho, porque ambos têm o mesmo, desculpem a expressão, o mesmo DNA da graça. Ambos, mãe e filho, são feitos da graça. E a graça não conhece limites. A graça não conhece limites. E aqui dá para a gente compreender a doutrina da Igreja Católica. E vou pegar aqui uma sentença do grande São Bernardo de Claraval, que diz assim: o Pai Eterno quis que tudo recebêssemos por Maria, desde que por ela quis que recebêssemos seu próprio Filho unigênito, por meio do qual nos deu tudo. São Bernardo de Claraval. Agora, seria interessante lembrar como este texto é cheio de símbolos. É um texto quase que profético, pelos símbolos, pelo significado das palavras, das ações, dos gestos, dos acontecimentos. Queria lembrar uma coisa muito importante e que os padres da Igreja entenderam bem. Este evangelho que fala que Jesus transformou água em vinho, não está falando outra coisa a não ser de nós, que de água que éramos,
nos tornamos vinho. Ou deveríamos nos tornar. Ser água já não é assim algo tão mal. Porque a água, além de água, pode receber um qualificativo terrível. Ela pode ser água e suja. Água suja. O milagre que Jesus faz, convertendo uma criatura na outra, a água em vinho, é um evangelho sem palavras que afirma que o Filho de Deus tem poder suficiente para mudar uma criatura na outra. A criatura, água suja em vinho. Por que vinho? O livro do Apocalipse diz que está preparado o banquete das núpcias do Cordeiro. O céu, a vida eterna, contemplada por São João Evangelista, é assim ilustrada como o banquete das núpcias do Cordeiro. No banquete não se serve, para um banquete não se serve água, como acabamos de ver. A importância do que se celebra, a nobreza do evento, exige que se sirva uma bebida à altura, portanto, o vinho, que sempre acompanhou os principais e mais importantes acontecimentos jubilosos da história dos homens. Vinho. Por isso, para o banquete das núpcias do Cordeiro, só entra vinho, não entra água, menos ainda a suja. Menos ainda a suja. É de Santo Agostinho esta afirmação: éramos água, ele nos fez vinho. Mas eu penso ser precipitado, ser cedo, ainda cedo. É precoce afirmar que de água que éramos, fomos transformados em vinho. Não se completou esta obra iniciada no nosso batismo. Por isso, nunca estamos preparados para a vida eterna. Nós que estamos preparados praticamente para todas as coisas na vida, sobretudo para ganhar dinheiro e comprar os prazeres caros da vida, ou cobiçá-los pelo menos, nunca estamos preparados para a eternidade. E é preciso entender estas coisas. Não se trata aqui de admirar, olha o primeiro milagre de Jesus, que coisa extraordinária, quanta água transformada em vinho. Nós somos a água. E talvez uma água em piores condições do que aquela do primeiro milagre de Jesus. Porque além de água, guardamos alguma poluição, alguma contaminação, por causa de nossa vida inadvertida, em contato com o mal do mundo.
o mal do mundo, que como um esgoto se derramou em nossas almas. Eu penso que, chegado a este ponto da nossa meditação, nós agora podemos entender porque temos que tirar a devoção à Santíssima Virgem Maria do apêndice, como deixar de tratar a devoção à Santíssima Virgem Maria como um apêndice, algo lateral na nossa vida cristã, e colocá-la no centro da nossa vida cristã. Porque aquela que outrora obteve que a água se transformasse em vinho, pode obter que também nós nos convertamos em novas criaturas. Uma vez que nos demos conta de que não somos capazes, não temos força para isso, e que essa realidade ainda não cativou nossa vontade, nós estamos cativados por esse ideal de ser coisa diferente daquilo que somos hoje. Não somos coisa diferente daquilo que somos hoje. Então, meus caros, a boa Mãe do Céu, que invocamos, a quem falamos cada dia, sobretudo quando rezamos o terço, e eu exorto os senhores e as senhoras que façam isso todo dia. Se vos interessa que isso que acabamos de ouvir aconteça convosco, esta boa mãe pode sim, sem maiores dificuldades, obter esse que é o maior milagre que Deus pode operar. Maior do que a ressurreição de um morto. Porque um morto que ressuscita, lhe é devolvida a vida física. Lhe é devolvida a vida física. Mas o pecador, o água suja, que é transformado pela graça, ressuscita para a vida eterna. Recebe pela graça a vida que não tem fim. E que bom saber que aquela tão solícita pela sorte dos noivos nas bodas de Caná, hoje está à nossa disposição, vossa e minha, para que a água que sou, a água que somos, se transforme em vinho digno de ser servido no banquete das núpcias do Cordeiro. Ai, padre, mas eu não consigo. Padre, eu não dou conta de vencer aquele vício. Padre, eu começo a rezar e paro. Padre, eu não entendo as coisas de Deus. Não se preocupe, você tem uma mãe que vai te ajudar. Eu não sabia ler e escrever. Aprendi com minha mãe, ela me ensinou. Quando eu fui para a escola, eu já estava alfabetizado. O que eu não pude por mim, pude por ela. O que eu não conseguia por mim, consegui por ela. E quanto ao nosso destino eterno, que deve ser sempre
nossa principal preocupação, nos foi concedida esta ajuda. Uma ajuda materna. Deus não colocou ao nosso lado um fiscal, um juiz, um delegado. Colocou uma mãe. Mãe, toda feita de graça, graça é seu nome. E como vai dizer Santo Tomás, cheia de graça, para salvar-se e salvar o mundo inteiro. Para salvar o mundo inteiro. Então recorramos a ela, senhores. Quem de nós poderia dizer que não, eu já sou vinho pronto, vinho fino? Não somos. O milagre que começou no batismo não se consumou, não se completou, não se concluiu. Cada um sabe por quê. Cada um sabe por quê. Mas pode e deve ser concluído. Éramos água, Ele nos fez vinho. Somos água, Ele pode nos fazer vinho. Recorre à Virgem, tua mãe. E que se estava solícita por uma questão de natureza familiar e social, como foi aquela das bodas de Caná, para que não houvesse constrangimento para os noivos, muito mais solícita está agora, uma vez que está em jogo nossas almas, a sorte eterna de nossas almas. Portanto, se estaremos com Deus para sempre ou sem Ele para sempre. Só tem esses dois destinos. Com Deus para sempre ou sem Ele para sempre. A Virgem Nossa Senhora, a Virgem Maria, está esperando só um pequeno sinal de boa vontade da nossa parte, para com sua poderosa intercessão, ela que é chamada de onipotência suplicante, também por Santo Tomás de Aquino, onipotência suplicante. Pode sim, irmão, pode sim, minha cara irmã, fazer você chegar e conquistar o que você nem de longe podia imaginar. Talvez o sinal desta boa vontade seja para alguns voltar a recitar o terço todo dia, para outros recitá-lo com maior empenho e devoção. Já teremos dado um passo e tanto na direção daquilo que o Senhor acaba de nos dizer neste Evangelho que celebra a água, a criatura de água que se tornou criatura de vinho.
nós também, criaturas de pecado e do pecado, podemos nos tornar criaturas da graça, pela graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.